Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à correção das questões do simulado. Vamos agora iniciar a correção do assunto da legislação EBSER. E nesse simulado, o que nós abordamos foi o assunto de regulamento de pessoal da EBSER. Então, vamos para as questões. Primeira questão da EBSER fala o seguinte: de acordo com o regulamento de pessoal da EBSER, sobre as definições conceituais, marque a alternativa incorreta. Então, nós vamos procurar qual a alternativa que não está conforme com o que manda o regulamento. Então, vamos marcar aqui o comando da questão, para a gente não errar, e marcar a alternativa que ela não está pedindo. Ela está pedindo a incorreta. Letra A diz o seguinte: empregado. O que seria empregado? Definição de empregado. Empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual à EBSER, sob a dependência desta mediante salário. Perfeito. A definição de empregado é justamente essa. Pessoa física, as palavrinhas-chave. Empregado vai ser uma pessoa física. Eles podem tentar enganar aqui e colocar jurídica, não é. Vai ser pessoa física e que preste serviço de natureza não eventual. Então, outra palavrinha que você também tem que pegar é essa não eventual. Por quê? Porque eles podem querer na prova tirar esse não e colocar eventual. Quando eu digo que ele presta serviços de natureza não eventual, é que ele está lá diariamente prestando seus serviços. Por isso que é não eventual. Então, a letra A está correta. Vamos agora para a definição da letra B sobre transferência. A definição de transferência seria a movimentação do empregado por necessidade do servidor, necessidade do servidor, e no interesse das partes, da sede para filiais ou outras unidades descentralizadas. Isso mesmo, são descentralizadas as unidades. E vice-versa, desde que não haja mudança obrigatória de domicílio. Ou seja, a transferência seria sem a mudança obrigatória de domicílio, o que deixa a nossa questão errada, porque uma das coisas que caracteriza a transferência é justamente essa mudança obrigatória de domicílio. Então, precisa sim haver. Para ser considerado transferência, precisa haver obrigatoriamente mudança de domicílio. Então, nosso gabarito é a letra B, porque ele traz uma definição de transferência errada. Então, primeiro ponto, como seria a questão correta? Seria que a transferência é a movimentação do empregado por necessidade do servidor, não, da EBSER. Necessidade da EBSER, no interesse das partes, da sede para filiais ou outras unidades descentralizadas e vice-versa. E desde que haja transferência, precisa haver essa transferência para poder haja mudança. Precisa haver essa mudança de domicílio para ser considerado transferência. Então, nosso gabarito é a letra B. Vamos continuar para ver onde é que está as outras questões. Letra C fala que o empregado cedido. O que seria empregado cedido? O empregado da EBSER, que por interesse da empresa for cedido a administração pública direta, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, mediante processo de cessão. Perfeito. O empregado cedido é justamente o empregado da EBSER, que vai ser cedido a outras instituições. Por isso que é empregado cedido. Remoção. Remoção é a movimentação do empregado no âmbito da sede para filiais ou unidades descentralizadas e vice-versa, que não caracterize necessidade de mudança. A remoção não vai caracterizar, não vai precisar haver mudança de domicílio.
Então, aí a gente vai aqui para o primeiro bizu. Quando você for fazer suas revisões, você vai ver que existe uma diferença, e a banca pode querer pegar o candidato aqui, a diferença de transferência para remoção. Transferência para remoção são definições diferentes. E o que é que vai diferenciar uma da outra? Nós podemos ver que no início é bem parecido, que vai ser no âmbito da sede para filiais ou unidades descentralizadas e vice-versa. Transferência é a mesma coisa. Da sede para filiais, outras unidades descentralizadas e vice-versa. São parecidos em algumas partes. Mas a transferência precisa haver, obrigatoriamente, deixa eu colocar aqui outra corzinha para a gente entender melhor. A transferência precisa haver, obrigatoriamente, a mudança de domicílio. Então, para se caracterizar a transferência, precisa haver mudança de domicílio. Enquanto que a remoção já é o inverso. Que não caracterize necessidade de mudança de domicílio. Aqui não pode haver, não vai haver mudança de domicílio. Então, a diferença... Mudança de domicílio. A diferença primordial entre remoção e transferência é justamente essa. Enquanto uma, que é a transferência, exige a mudança de domicílio, a outra, que é a remoção, não vai exigir a mudança de domicílio. Então, dessa questão, a gente leva esse aprendizado para lembrar na hora da prova. Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 7, onde ela diz o seguinte: segundo o regulamento de pessoal da EBSER, no capítulo 1, que trata do quadro de pessoal, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos aqui procurar, entre as alternativas, a questão que está certa, a correta. E aí, letra A diz o seguinte: de acordo com o regulamento, o quadro de pessoal da EBSER será definido pela secretaria, definido, as palavrinhas-chave, vai ser definido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia. Vamos deixar aqui nossa interrogaçãozinha aqui. Estamos procurando a questão correta. Então, não é essa, não é a letra A. A gente vai ver mais na frente por quê. Letra B. De acordo com o regulamento, o quadro de pessoal da EBSER será fiscalizado pelo Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria de Gestão de Pessoas, ouvidas as demais áreas. Fiscalizado também não. Está errado. Letra C. De acordo com o regulamento, o quadro de pessoal da EBSER será aprovado, outra palavrinha-chave, pela diretoria executiva e pelo conselho de administração. Esse é nosso gabarito, está certíssimo. Gabarito letra C de casa. E letra D traz o seguinte: de acordo com o regulamento, o quadro de pessoal da EBSER será autorizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas, a DGP, ouvidas as demais áreas. Então, vamos lá, fazer um resuminho desse aqui, com relação ao quadro de pessoal. Ela traz lá algumas palavras, que são palavras-chave, para você identificar quem é o responsável. Por exemplo, quando ele fala que o quadro de pessoas será definido, ele vai ser definido, o quadro de pessoas, deixa eu pegar aqui em cima. O quadro de pessoas será definido pela definido pela DGP, Direção de Gestão de Pessoas, D de definido pela DGP. Ele será aprovado
a outra palavrinha-chave, aprovado, aprovado, tanto pela diretoria executiva, como também pelo Conselho de Administração. Então, ele vai ser aprovado pela DECA. O quadro de pessoal será definido pela DGP, aprovado pela DECA e autorizado, aí sim, ele será autorizado por secretaria, aqui, ó, pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia, ó, não é o Ministério da Educação nem da Saúde, é Economia. Então, com relação a um resuminho do quadro de pessoal, ele vai ser definido, primeira palavra-chave, definido pela DGP, D de definido, D de DGP. Aprovado, ele será aprovado pela DECA, que é a diretoria executiva, mais o Conselho de Administração, e vai ser autorizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia. Então, leva essa dica para você no dia da prova também. Com relação a essa questão, nosso gabarito, como eu falei, é a letra C, de casa. Vamos dar continuidade, vamos agora para a próxima questão. Uma questãozinha aqui mais sossegada, mais fácil, né? Para dar uma aliviada nos neurônios. Com relação à questão de número 8, no regulamento de pessoal da EBSER, no seu capítulo 3, que trata dos cargos em comissão e funções, constituem-se em cargos de confiança da EBSER. E aí ele traz tracinho, aí traz que os outros cargos são cargos em comissão e funções gratificadas. Então, ele quer que você marque a letra aqui que vai preencher esse espaçozinho. E aí ele fala, preencha, assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente. Os cargos de confiança. Vamos lá. Com relação aos cargos de confiança. Cargos de confiança. Primeira coisa que você precisa saber é que são 3. São 3 os cargos de confiança. E aí, primeiro, são cargos seletistas? Não são cargos seletistas. Então, tá errado. Não são cargos seletistas. Cargos diretórios também não tem nada a ver esse diretório aqui. Cargos de função remunerada também não. Cargos estatutários. Então, nosso gabarito é a letra D. E esses cargos administrativos também não. Então, os cargos de confiança, eles serão compostos por cargos em comissão ou cargos comissionados, cargos em comissão ou cargos comissionados, cargos estatutários, não são seletistas, são estatutários. Cargos estatutários e cargos com funções gratificadas. Cargos, funções, ou seja, são cargos que vão receber gratificação pela execução do cargo, recebe seu salário e mais uma gratificação. E aí, lembrando, dando ainda um puxãozinho nessa questão de cargos de confiança, lembrar que os cargos de confiança, quais são quais são as pessoas que vão estar nesse cargo de confiança? Os cargos de confiança serão compostos pela DAC, que são cargos que estão relacionados a direção, assessoramento e C de chefia.
Então, esses cargos, direção, assessoramento e chefia, são cargos de confiança, que está relacionados aos cargos de confiança, e os cargos de confiança são três, que são cargos comissionados, cargos estatutários e funções gratificadas, funções de gratificação. Lembra disso, não é remunerada não, é função gratificada. A pessoa que for exercer esse cargo, ela vai receber seu salário mais uma gratificação por ele. Então, aqui nosso gabarito é a letra D de dado. Vamos dar continuidade para a próxima questão agora. Com relação ao regulamento da EBSER, acerca da admissão e contratação, assinale a alternativa correta. Então, eu vou lá no comando da questão e já marco o que ela quer que eu encontre e marque. É a correta. Por que é interessante fazer isso? Porque no dia da prova você está lá, ansioso, nervoso, e aí você, se você passar rápido aqui, ler rápido, possa ser um comando incorreta, e você na hora que está lá cheio de ansiedade não lê correto, então não identificar o que a questão pede. Então é sempre importante você ler a questão, identificar o comando dela, o que ela quer que eu faça. Quer que eu marque a certa? Quer que eu marque a errada? Depois disso é que eu vou para a questão. Então aqui ela quer que eu marque a certa. E aí, com relação à letra A, traz o seguinte: a vaga será provida somente por candidato aprovado em processo seletivo. Então, letra A está errado. Por quê? Porque quando ele traz isso aqui, esse somente deixando a nossa questão errada. Ela pode ser provida tanto por processo seletivo, como também, deixa eu tirar esse mais aqui. A vaga será provida tanto por processo seletivo, como também por concurso público. É tanto que nós estamos aqui todos atrás dessa bendita vaga. Então, nós estamos, vai ser através de concurso público ou processo simplificado. Então, está errada a letra A. Com relação à letra B, a relação de emprego será estabelecida por meio de contrato coletivo de trabalho em cumprimento ao artigo da CLT. O que deixa a questão errada é contrato coletivo. É contrato individual. Quando você passar na EBSER, e vai passar, será aprovado, você vai... a relação de emprego entre você, empregado, e a EBSER vai ser através de um contrato individual entre você, o candidato, e a empresa. Então, o que deixou nossa questão errada aqui foi esse nomezinho coletivo. Letra C. As vagas serão preenchidas em ordem rigorosa de classificação. Perfeito. De acordo com a necessidade e conveniência do candidato, quer dizer que a vaga, elas vão ser preenchidas de acordo com a necessidade do candidato? Não, de jeito nenhum. Elas vão ser preenchidas com a necessidade e conveniência da empresa, da EBSER. Da empresa. A EBSER que vai, de acordo com a conveniência dela e a necessidade de contratar mais pessoas, é que ela vai chamar esse pessoal para preencher as vagas. Então, não é o candidato, é a empresa. O que deixa a nossa questão errada é essa palavrinha aí. Letra D. A admissão e contratação dos empregados não dependerá de prévia inspeção médica. Lógico que dependerá. Então, o que deixa errado nossa questão é esse não. Esse não deixa a nossa questão errada, porque sim, para contratar o empregado vai depender de prévia inspeção médica. Quando você passar no concurso da EBSER e quando ela for lhe convocar, você vai precisar levar uma bateria de exames e passar pelo médico do trabalho para avaliar se como está a sua saúde e dar o aval. Então, para você conseguir ser admitido na EBSER, você enquanto candidato, precisa sim de uma prévia inspeção médica. Então, a questão D está errada. Então, só resta-nos para nós a questão de letra E, que é a questão certa, onde fala que a admissão de empregado em cargo efetivo se dará inicialmente por período não superior
a 90 dias, considerado como prazo de experiência, sendo o contrato de trabalho automaticamente prorrogado por prazo indeterminado. Ou seja, após a admissão, nos primeiros 90 dias, esses primeiros 90 dias será considerado um período de experiência, e após esse período de 90 dias, também 3 meses, que dá no mesmo, né? Após esses 3 meses na EBSER, automaticamente, seu contrato vai ser prorrogado por prazo indeterminado. Então, essa questão está certíssima, perfeito. Nosso gabarito aqui é a letra E. Vamos agora para a última questão, com relação ao regulamento da EBSER, onde ela traz o seguinte: sobre o regulamento de pessoal da EBSER, acerca das penalidades, assinale a alternativa correta. Então, estamos a procurar aqui qual é a questão correta. Vamos lá na questão, marcar, e vou procurar a questão correta. Letra A fala o seguinte: as penalidades serão... Quais são as penalidades? Aí ele fala que são advertência por escrito, suspensão por até 30 dias e rescisão contratual por justa causa. Então, nosso gabarito aqui de cara já é a letra A, porque as penalidades são apenas 3 e são justamente essas. Vamos lá dar uma relida novamente para a gente lembrar. São 3 penalidades e elas são advertência por escrito, não é verbal, é escrito. Advertência por escrito, suspensão de até 30 dias, até, pode ser menos, pode, não pode ser mais que 30. Então, até 30 dias a suspensão e rescisão contratual por justa causa. Então, são esses três tipos de penalidades. Vamos procurar o erro das demais letras. Letra B. As penalidades serão advertência verbal, não é verbal, é advertência escrito. Então, onde tem verbal, eu já vou, dia da prova, já elimino para mim ganhar tempo. Onde tem verbal, eu sei que não é verbal, eu sei que é escrito, então eu já sei que deixa a questão errada. Pronto, já está errado. E aí sobrou a letra D, que fala, as penalidades serão advertência por escrito, tá certo? É por escrito a advertência. Suspensão por até 10 dias? Não. Até 30 dias. A suspensão se dará por até 30 dias. Então, por isso que está errada essa questão. Logo, ficamos aqui com o gabarito com a letra A, de aprovados. E é isso sobre a legislação EBSER. Estude, revise bastante o assunto que está chegando próximo, o dia da prova, para você, no dia da prova, não ficar tão nervoso, que é normal você ficar, mas quanto mais você estiver preparado, mais você vai mais confiante e diminui assim o seu nervosismo. Então é isso, foco nos estudos e vamos para as próximas questões. Até mais!